Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus irmãos. A paz, Jesus nos abençoe sempre. Sempre quando eu venho aqui, eu gosto de lembrar de quando criança, eu me sentava ali no cantinho e deitava no colo da minha mãe. Sempre. André Luiz é a minha primeira casa espírita. Foi aqui que eu conheci a doutrina espírita. Aqui, o Sr. Djalma me atendeu a primeira vez ali no atendimento fraterno. Ali ao lado, eu participei dos meus primeiros estudos espíritas, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Aqui, pela primeira vez, eu ouvi a voz de Jerônimo Mendonça. Bem aqui, eu estava ali no fundo. Quando criança ainda, eu ouvi as duas palestras que ele fez aqui na casa. Essa casa, para mim, me traz referenciais dos mais sublimes. E eu sou muito grato ao Centro Espírita André Luiz por tudo que me ofertou, abriu para mim os horizontes da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar de um tema que mexe muito com uma estrutura muito pessoal, muito íntima, a prece. Pensando agora, o que é a prece para cada um de nós? Nós temos uma imagem da prece. Nós carregamos conosco a significação da prece. Muitos de nós dão a ela o nome de oração. Diferenças entre uma e outra? Nenhuma. É somente uma questão de utilização de termos. Mas o que é a prece? Para que ela serve? Qual o objetivo dela quando Jesus nos ensinou a orar? Olha lá, capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Lá, Jesus ensina os que estavam ouvindo ele no monte a orar. O Pai Nosso que estás nos céus. Mas por que Jesus fala da prece, fala da oração? Porque era um hábito dentro do povo Israel orar ao Senhor. Fazia parte de uma cultura em que o indivíduo buscava o Senhor para que o Senhor pudesse ouvi-lo. E isso veio desde Moisés, que se recolhia continuamente para ouvir e conversar com o Senhor e a partir dali tomar as decisões do povo Israel. Então veja, são 5.000 anos de história relacionada à cristandade, no nosso caso a 2.000, e no caso da nossa história com textos sagrados, 5.000 anos. Mas para nós, o que é a prece? Ela verdadeiramente é conhecida? Para podermos entender o que possa ser a prece, nós vamos recorrer a uma parte do texto evangélico destacado por Allan Kardec, que a nossa irmã já leu uma parte agora. Eu vou ler a parte anterior, que se refere ao Evangelho de Mateus, que diz assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechai a porta. Orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Só no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 5 a 8. Então vejamos, Jesus nos apresenta a prece de modo diverso do que era comum à época. Primeiro, quando nós formos buscar a prece como recurso divino,
porque esse é um dos objetivos da prece. É um recurso divino de aproximação entre nós e aquele que nos deu a vida. É um momento em que nós fechamos os nossos ouvidos aos barulhos do mundo e buscamos deixar os nossos ouvidos abertos às sugestões superiores. Então, Jesus orienta que nós não caiamos naquela faceta em orarmos para que todos nos vejam, para que reconheçam em nós um indivíduo, uma pessoa devota, aquele que dá o seu voto, aquele que apresenta a devoção. Estes que se mostram a todos já têm a sua recompensa dada, já têm o seu pedido atendido, que era ser visto, que era ser mostrado. Jesus nos fala que a recompensa a esses já foi dada. O nível da sua prece não ultrapassou a parte superior do ambiente onde se encontrava. Pensemos, meus irmãos e minhas irmãs, a prece é um ato de devoção. E quando nos colocamos em devoção, estamos buscando o ser superior que nos deu a vida. A doutrina espírita nos permite uma reflexão muito boa acerca disso. Moisés, juntamente com o povo hebreu, nos traz a imagem do Deus Senhor. Aquele que tudo provê para o povo de Israel. Inclusive, dando poder para guerrear e tomar. Ou para lutar contra. Ou para subjugar. O profeta Isaías nos apresenta um Deus diferenciado. Ele nos fala de um Deus que dará ao seu filho e também àqueles que o ouvirem um ambiente salutar de vida. Poderíamos conviver com o contrário sem que nos ataquemos ou nos desrespeitemos. Quando ele fala que aquele menino que virá estará como o lobo junto com a criança. E a criança não será atacada. Jesus nos apresenta Deus como o Pai. Ele deixa de ser o Senhor. O Senhor tem escravos, tem servos. O Pai não. O Pai tem filhos. O Pai ouve os filhos. O Pai entende o que os filhos precisam. O Pai oferta o conhecimento, a vivência, o aprendizado. Ele dá ao filho oportunidades para que aquele filho cresça, aprenda, se desenvolva, se torne melhor. Assim Jesus nos apresenta o nosso Criador. A doutrina espírita amplia essa visão. Deus não deixa de ser Pai. Ele não deixa de ser o Senhor. Mas ele passa a ser o Criador de tudo. Ele não é mais somente o dono de uma casa que é pai de um grupo de pessoas. Então ele não está só restrito à nossa terra. Ele passa a ser o Senhor das estrelas, aquele que tudo criou, como estava lá na época de Moisés definido. A doutrina espírita resgata essa imagem divina do Pai. Resgata a imagem divina de Deus. E é essa imagem divina, porque é a única definição que nós podemos ainda compreender, nós ainda não chegamos num patamar de compreensão diferenciada disso, a quem enviaremos os nossos pedidos, as nossas solicitações, os nossos agradecimentos, os nossos sentimentos, quando falamos da prece. Por isso Jesus pede para que ao orarmos, entremos em nosso quarto, fechemos a porta e oremos em segredo. Bom, podemos interpretar isso de um modo muito interessante. Imaginemos, dentro dos nossos processos de dia a dia, aonde somos
vivenciados por experiências as mais diversas. E, em determinadas situações, há necessidade de uma prece, seja para acalmar o grupo onde estamos inseridos, tentar uma solução para um problema instigante e diversas outras situações surgidas. Mas o ambiente não é o nosso quarto. Nós não estaremos no silêncio dele. Será que Jesus se equivocou ao falar isso? Esperando que nós chegássemos em casa para orar? No entanto, o momento pede urgência. Como faremos? Jesus não se refere somente ao quarto físico da nossa casa. Ele fala para que nós entremos em nós mesmos. Fechemos a porta que dá acesso a todas as perturbações que o mundo possa oferecer. E dentro de nós mesmos, mesmo no ambiente conturbado, oremos. E em segredo em nossa oração, até porque provavelmente não estaremos aos gritos ou falando alto na nossa prece. O Pai nos ouvirá. O Senhor nos ouvirá. O Todo-Criador nos ouvirá. E desse modo, poderá atender àquilo que seja necessário para nós. A prece tem uma função importante. E não serei eu quem vai falar sobre isso, será Emmanuel. Nós trouxemos Emmanuel para falar para nós o sentido da prece aos nossos corações, dentro desse espaço divino que Jesus nos trouxe no Sermão do Monte. Minhas irmãs, meus irmãos, o que é a prece para cada um de nós? Senão um momento em que nos recolhemos em nós mesmos, conversamos com o nosso Pai maior. Haroldo, é possível falar com Deus assim? Sim, é possível. Porque o Pai habita em nós. Ele nos deu essa semente divina. Nós somos herdeiros do bem divino. Nós temos uma ligação direta com o Pai. E o que nos faz agir para termos essa sequência de relação divina? Existem elementos que nos aproximam dessa relação divina. Esse elemento está diretamente ligado a um processo de ação. E aí nós nos recordamos do nosso querido André Luiz. Se nós já tivemos oportunidade de adentrarmos a primeira obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, da obra completa de André Luiz, Nosso Lar, nós vamos ver que ele, enquanto encarnado, católico que era, não praticante como a sua mãe era, ele muitas vezes desdenhou da fé da mãe. Desdenhava dos momentos de oração que ela fazia em benefício dele. Achava pueril, infantilizada, coitada. E ele levou a vida sem perder a sua fé, aquela fé que orientou a sua família, mas sem viver essa fé em si mesmo. Quando desencarna, ciente que havia morrido, isso é uma das características, ele inclusive relata no livro, ele estava ciente de que já não tinha mais a vida material, e ele sabia que a alma sobreviveria à morte, no entanto, não daquele modo que ele estava vivendo ali agora. Ele permanecia sentindo as mesmas dores e sofrimentos de quando encarnado. E ele pensava consigo mesmo como amenizar isso. O que fazer para amenizar? E ele fugia de si mesmo, fugia de sua consciência, fugia dos ataques e as acusações pelas quais ele era assodado, ele era chamado. Quanta dor! Quase 8 anos de fugas, de renovações íntimas. Ele um dia, já cansado, relembra aquele salutar ambiente em que a mãe dele havia ensinado a ele a oração. E ele, compungido,
voltado para dentro de si mesmo, ele fecha a porta do seu quarto íntimo e ora. Mas com tanto fervor e com tanta sinceridade, as lágrimas caindo dos seus olhos, o sentimento mais nobre possível brotando do seu ser, e ele vê. Ele vê o que ele não conseguia enxergar. Almas amigas iluminadas que o acalmam e o levam para um ambiente diferenciado daquele que ele viveu por 8 anos. Minhas irmãs, meus irmãos, o que o fez levar-se à prece? Se não a dor e o sofrimento daqueles momentos pelos quais ele passou. Então, a prece é um calmante diante das dores e dos sofrimentos. Ela pode ser o refrigério no calor das batalhas da vida. Porque ela nos traz um sentimento de pertencimento a essa ordem divina. Por quantas vezes nós não nos recolhemos para buscar na prece a solução de uma situação intrincada? E por muitas vezes, o silêncio daquele momento nos faz ouvir a boa intuição e nos diz para seguir por tal ou tal caminho. Evitar outros que poderiam nos levar a prejudicar ou aumentar o problema pelo qual estamos passando. Então a prece é capaz de nos instruir acerca das situações com as quais lidamos. Por quantas vezes nós, depois de solucionado o problema, nos recolhemos em prece e agradecemos. Agradecemos por termos conseguido passar a barreira. A prece também vem como um agradecimento divino. Mas sempre relacionado a nós mesmos. Em função disso, nós vamos pegar um texto de Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, que diz sobre a eficácia da prece. Eu não vou ler o texto todo, somente um pequeno pedaço. Inclusive, uma das coisas interessantes, aprendi muito com o Zé Luiz sobre isso. Quando nós estamos aqui comentando as passagens do Evangelho, normalmente nós fazemos pequenos recortes, porque também não dá para fazer um livro inteiro. Mas o Zé Luiz, eu me lembro muito bem, diz assim, a gente faz o recorte, mas por favor, recorra ao texto completo, porque o texto completo traz uma lição muito maior. Então eu peço a vocês que façam isso, que eu aprendi com o Zé Luiz por muitas vezes. Eu vou fazer um pequeno recorte, mas recorra ao texto completo. Ele traz uma instrução muito maior. E nesse pequeno recorte que eu vou fazer, Kardec comenta assim: há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é supérfluo expô-las a Ele. Acrescentam aí que, como tudo se encadeia no universo por leis eternas, as nossas súplicas não podem mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, as leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas a uma fatalidade, vai grande distância. Se fosse assim, o homem não passaria de um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, ao invés de evitá-los. Veja, Kardec nos faz pensar. Uma das coisas das mais importantes ao adentrar a doutrina espírita é que a doutrina espírita nos permite um ambiente de reflexão, discussão e entendimento. Kardec agora nos coloca para pensar.
Há muitos de nós, por muitas vezes, que dizem: eu não vou orar, Jesus e Deus sabe o que eu preciso. Para que eu vou orar se eles estão me acompanhando o tempo inteiro? E normalmente, quando isso acontece em nós, é porque alguma coisa dentro de nós está falha. Algum sentimento nobre ficou fragilizado dentro da nossa realidade. Muito bem. Kardec, então, apresenta um outro argumento. É verdade. Existem princípios da lei divina, imutáveis, que não podem ser derrogadas por causa de pedidos que nós fazemos. É verdade. No entanto, daí a acharmos que tudo na vida são processos inevitáveis, é imaginar, inclusive, que o Pai criou o mal. É imaginar que todas as possibilidades de relações no nosso mundo também foram criadas por Deus para nos prejudicar em diversas situações. Colocaríamos a criação superior, aquele que tudo criou, esse Pai amoroso, num patamar de criar a maldade também? Seria ele autor de todo o mal do mundo como de todo o bem? Seria dar a ele aquela faceta dos desenhos animados? Infantilidade nossa, se assim pensamos. Deus não criou o mal. O bem eterno deriva da vontade divina. O mal acontece quando nos desviamos desse caminho do bem. É decorrência da nossa ação, da nossa incapacidade de aceitar os princípios divinos aplicados a nós mesmos, às nossas vidas. Muito bem. E existem outros fatores, e aí são aqueles que dependem da nossa ação direta, que dependem daquele princípio da vontade, do arbítrio livre, da vontade própria de fazer de ter uma ação para este lado do bem, diferente de um desvio para o caminho do mal. Na obra Renúncia, do Espírito Emmanuel, que é uma passagem muito importante, muito curta, mas muito importante, quando Antero de Oviedo é um dos personagens, que tem uma paixão contida por sua prima, tenta, por uma série de situações, envolvê-la nessa paixão para tê-la como esposa. Ela tem por ele um grande carinho, um grande respeito, uma grande admiração, mas ela não tem por ele o amor que levasse a ela a casar-se com ele. E por conta disso, Antero se afasta do convívio familiar. E nesse afastamento, que era um afastamento impróprio, porque a convivência com o núcleo familiar era muito bom, acabava por limitar a sua ação, impedir que ele caminhasse por desvios perigosos, fez com que todos os sentimentos menos dignos viessem à tona. Em todos os campos que vocês possam imaginar. Principalmente no campo comercial da sua vida. E ele acaba por se envolver no comércio escravagista à época. E por conta disso, ele iria ser preso. E para evitar a prisão, ele tira a própria vida. Na espiritualidade, a sua mãe espiritual lhe diz: meu filho, por que tudo isso? Era tão fácil. Você estava ao lado de um anjo, maior que todos nós. Era só segui-la. Você foi colocado perto dela para isso, para seguir a sua luz, e você preferiu a escuridão dos próprios vícios. Minhas irmãs, meus irmãos, a prece
que é possível sempre quando nós desejamos, quando nós pedimos, quando é viável para nós, nos intui para o caminho do bem. Agir ou não no bem é decisão nossa. Aí está o ponto que Kardec destaca para nós. Existem elementos em nossa vida que dependem exclusivamente de nossas decisões. E às vezes é tão intrincada uma decisão certa que nós podemos recorrer à prece e esperar após a prece os caminhos seguros que as boas intuições podem nos levar a ter. Muitas vezes, aquela sugestão destoa da nossa vontade. Muitas vezes, a nossa vontade é mais para o embate e não para o perdão. Mas o perdão será a solução mais correta, porque amenizará o ódio. Mas nós, muitas vezes, optamos pelo embate, pelo ódio, pelo rancor. E isso trará até nós consequências. Relembrando André Luiz novamente. Mas vamos à obra Entre a Terra e o Céu. Logo nos primeiros capítulos, se não me engano, no primeiro capítulo, em que André Luiz e o grupo de trabalhadores está num curso, num estudo com o ministro Clarencio. E ele fala da prece. Então, estou indicando a vocês a leitura da obra Entre a Terra e o Céu, a obra completa, mas em especial falando da prece nesses primeiros capítulos. E ele fala sobre a importância da prece para o espírito, essa ligação com o divino. E um dos companheiros, se eu não me engano, vocês me corrigem, o Zé Luiz me corrigiu, o Eloy, se eu não me engano, ele pergunta, eu não me recordo se realmente o Eloy, mas ele pergunta ao ministro Clarencio: ministro, e aquelas pessoas que oram pedindo o mal de outro? E o ministro diz assim: é necessário corrigir as nossas definições. Aquele que pede contra o seu irmão, ele não ora, ele invoca, ele chama o mal para si, ele se envolve com esse sentimento. Logo, aquele sentimento vai de encontro ao indivíduo a quem ele se refere, e não ao pai pedindo orientação. A prece sempre leva o indivíduo ao bem. Sempre. Corrigindo caminhos de compreensão. Nós, então, podemos agora entender o objetivo da prece em nossas vidas. Nos faz buscar ambientes de reflexão, de entendimento, de respostas, de consolação. Kardec ainda continua nesse pequeno recorte que eu fiz aqui. Seria ilógico concluir desta máxima: seja o que for que peçais na prece, crede que vos será concedido, que basta pedir para obter, como seria injusto acusar a providência se não atender a toda a súplica que lhe é feita, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. É assim que procede um pai criterioso, que recusa ao filho que seja contrário aos seus interesses. O homem, em geral, só vê o presente. Ora, se o sofrimento é útil à felicidade futura, Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Muitas vezes nós imaginamos, e é por isso que Kardec colocou essa parte do texto para a nossa reflexão, que a prece, pedindo a solução de determinadas situações, nos evitará encontrar o sofrimento, a dor, as dificuldades em nossas existências. Não, a prece não nos fará esse caminho. E aí eu recordo uma nova obra espírita, também psicografada por Francisco Cândido Xavier, também do Espírito Emmanuel, desculpem, que se chama Ave Cristo. Uma obra linda, maravilhosa, aonde nós vamos ter uma alma humilde,
um vero servidor do Cristo, chamado Quinto Varro. E ele, por ser um trabalhador do Cristo, cristão convicto, trabalha numa comunidade que atende a crianças, que orienta as crianças, eles formam, eles dão aulas às crianças das pessoas mais pobres. Pessoas que não teriam acesso, por exemplo, ao conhecimento, ao estudo, à leitura. Eles atendem na comunidade essas crianças. E ele tem um filho muito amado, que ele teve por obrigação de situações da vida de abandonar, mas nunca deixou de amar. E um dia ele descobre que esse filho vai até a cidade onde ele mora, cidade inclusive de origem do nosso querido Allan Kardec, nascimento de Allan Kardec, em Lyon, na França. E esse filho, que sabia ter ele sido morto pelos cristãos, numa mentira contada a esse jovenzinho, quando eles descobrem que o filho está vindo, uma felicidade imensa, chama as crianças da comunidade para recebê-lo. Essas crianças vão cantar em homenagem à chegada dele. E as crianças são cristãs, coitadas, e cantam para um romano que odeia os cristãos. E por conta disso, a lembrança que aquele romano tem é que o pai morreu pela mão dos cristãos, e aqueles cristãos invadiram a casa dele, e ele, inadvertidamente, solta os cachorros, e os cachorros atacam a criança, e uma das crianças desencarna por conta disso. Qual não foi a dor do Quinto Varro? Foi ele que levou aquela criança até aquela casa. Porque o rapaz que mandou soltar os cachorros não sentiu nenhuma dor. Mas ele, Quinto Varro, se entrega à tristeza, se recolhe, entra no seu quarto e de lá não sai mais. Ele era um grande trabalhador do Cristo. Mas nem a prece o tirava daquela situação. Que dor, que sofrimento profundo. Tudo foi feito para tirá-lo de lá. Ele não saía mais. Até que a providência divina atende aos corações de sofrimento. Sempre. Aparecem no quarto dele duas almas muito caras. Essas duas almas, a criança que desencarnou na boca do cachorro, e um outro grande amigo, de quem ele herdou o nome, dizem: levanta-te. Achas que a sua vida é dedicada exclusivamente à dor e ao sofrimento? Ao martírio pessoal, achando-se culpado de tudo que existe no mundo? Cada um cumpre o seu desiderato. Cada um tem seus compromissos. Achas que a criança, a própria criança, achas que eu teria desencarnado se não fosse ali o meu momento? Sabes quais são os meus compromissos perante a providência divina? Você não foi culpado. Você não me lançou à morte. Ela me colheu. Levanta. As outras crianças da comunidade te aguardam. São centenas. E você chora por uma só. Estarei contigo. E em prece, ele agradece. E se levanta e vai ao trabalho. Para aquele indivíduo, a dor, o sofrimento, foram marcas. Ele era um vero trabalhador da seara do Cristo. Mas ele não ficou impedido de viver dores profundas. E essa foi só uma delas. Na leitura do livro nós vamos tendo contato com tantas outras. Mas a partir daquele momento, a prece foi para ele um sustentáculo de forças para superar as dificuldades que batiam e iriam bater à sua porta. Então, Kardec, nessa última parte do recorte que eu faço do texto, diz assim: o que Deus concederá ao homem, se ele lhe pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará com que os espíritos bons lhe sugiram,
deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, conforme essa máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. E não os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. Entretanto, na maioria das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem nada fazer de sua parte. Deus nos concederá sempre o melhor. Este é um princípio que nos move na prece. Muitas vezes o melhor não é o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Quantas vezes nossa fé titubeou, porque em nossas preces a solução que queríamos não aconteceu? Quantas vezes brigamos com Jesus, com os espíritos amigos, com Deus, o Criador de tudo, o Pai de todos nós, porque não fomos atendidos em nossas vontades. Como a criança, muitas vezes, que quer pegar o brinquedo mais bonito, mais caro na gôndola do supermercado ou da loja, e o pai diz, ou a mãe: este não é adequado para você. Não temos condições de adquiri-lo. E a criança deita-se no chão, e dá birra, e chora, e faz tudo o que é possível para chamar a atenção do vulgo para a sua vontade, o seu desejo momentâneo. O pai previdente, a mãe previdente, saberá dizer não, e não é não. Ficará sem aquele desejo atendido, mas saberá dar valor às conquistas próprias, dignas daquele que muito trabalha para adquirir o possível. Eu me recordo, aí vocês me permitem fazer um recorte pequeno da minha vida pessoal. Conversando com uma amiga, falando sobre as questões de quando éramos mais crianças, e eu disse a ela: eu não me recordo da minha história de vida ter passado fome. Não me recordo disso. Mesmo tendo a origem da minha família ter sido muito humilde, como provavelmente foi a de quase todos aqui. Então, meu pai era analfabeto, trabalhava de mecânico, a minha mãe não era analfabeta, mas tinha um emprego muito simples. Mas eu não me lembro de ter passado fome na minha casa. Não me lembro de dizer assim: hoje eu não comi. Não me lembro. E conversando com ela, fui fazendo um esforço mental. E eu me lembro assim: poxa, muitas vezes a gente ligava para a mamãe e dizia assim: mãe, só não deixou o dinheiro do pão. Ela falou: esqueci. Tem farinha. Pega a farinha, um pouco de margarina, dá uma fritada e toma um café. Amanhã vai ter dinheiro. A gente se divertia fazendo aquilo. Hoje, pensando com cuidado, ela não tinha dinheiro do pão. Ela não tinha dinheiro. Mas ela não precisava impor o sofrimento aos filhos. Ela já sofria por si mesma. Então, ela reconhecia a dificuldade, pedia o auxílio, e a intuição vinha: come o que tem. Come o que tem. E essa referência jamais desaparecerá. E como não desapareceu? Muitos de nós precisamos observar ao nosso redor e descobrir todos os benefícios divinos advindos à nossa vida por conta das preces ocultas com as dificuldades das quais lidamos, e como a providência divina veio em nosso auxílio. Um amigo meu, passando por uma situação muito grave de vida física, ele desenvolveu uma doença que médico nenhum conseguiu fechar um diagnóstico. Não conseguiu. E ele se degenerava. O corpo físico dele começou a definhar.
A pele dele passou a inexistir. No entanto, ele não sangrava. Mesmo nos cortes, saía líquido linfático, mas não saía sangue. E ele sentia, além de dores, uma coceira interminável. E ele não podia passar a mão na pele, porque a pele saía na mão. Médico nenhum conseguiu fechar diagnóstico. Era um monte de diagnósticos, mas nenhum deles fechou. E uma amiga disse assim, eu tenho um amigo homeopata, você podia ir lá. Ele não acreditava em homeopatia, nada, nunca acreditou. Achava aquela aguinha que não tinha função nenhuma. Mas ele estava desesperado, ele não sabia mais o que fazer. Ele esqueceu da prece, inclusive. Ele só reclamava. Poxa vida, eu que tanto trabalho, faço tanto bem, e agora estou passando isso e ninguém faz bem por mim. O que foi que eu fiz, meu Deus? E ele foi nesse médico. E o médico ouviu todas as lamentações dele, por 2 horas intermináveis. Todas as lamentações. Depois das 2 horas de lamentação, o médico pôde começar a perguntar. E nas perguntas, descobriu que ele havia desenvolvido, quando criança ainda não existiam vacinas, vírus que que depois agiriam, porque ficam registradas as histórias viróticas do nosso corpo. E esse vírus, por causa de alguma chave, havia retornado de modo diferenciado ao seu corpo. E ele perguntou para esse amigo, aconteceu alguma coisa? E ele, primeira resposta, não aconteceu nada na minha vida. Você tem certeza? Aconteceu algo que mexeu com o seu sentimento, com sua crença, com a sua fé? E ele se lembrou que meses antes, o cunhado dele, a quem ele amava muito, havia perdido a vida por conta de um câncer. E aquilo tinha impactado muito na vida dele. E ele foi e narrou isso. Aí o médico falou assim, bom, aí nós já temos o início de uma observação. Vamos lá. E ele trazendo toda aquela história que a homeopatia tem, disse assim, olha, vou lhe dar o seu diagnóstico. Você teve um determinado vírus e ele agora manifesta-se novamente, alterado no seu corpo. Agradeça a Deus em prece. Essa é a fala do médico. Ele falou para mim. O médico falou assim, agradeça a Deus em prece. Deus foi previdente e carinhoso com você, porque normalmente isso não acontece. O problema que você tem normalmente atinge algum órgão interno, fazendo com que aquele órgão deixe de funcionar e normalmente as pessoas perdem a vida. No seu caso, foi para a sua pele. É um momento de expulsar o mal de dentro de você. E começou aonde? Eu falei, o rapaz falou, começou aqui, na parte central do meu corpo. Disse assim, eleve seu pensamento a Deus e agradeça. É desse modo que as manifestações de limpeza funcionam. De dentro para o centro, do centro para as extremidades, das extremidades para fora. Só que eu tenho uma notícia ruim para te dar. Serão 2 anos. 2 anos para a limpeza do seu corpo. Você vai ter que conviver. Doutor, não tem aquele remedinho mágico para poder... Não existe. O seu corpo e você terão que se curar. Você precisa de ajuda para curar a sua cabeça, curar o seu sentimento, parar de brigar com Deus. Foram 2 anos desse meu amigo nesse tratamento. E em 2 anos, ele realmente se curou, mas as sequelas ficaram. Para que ele se lembrasse dia a dia, toda vez que ele se olha no espelho, ele se lembrar que ele brigou com Deus e Deus deu a ele a orientação devida para a sua necessidade, mesmo que aquilo fosse gerado por conta de uma dor, de um sofrimento. Para encerrar a nossa conversa, eu vou recorrer ao Emmanuel, para nos trazer a felicidade que a prece pode nos proporcionar.
Santo Agostinho encerra esse capítulo, vocês me permitam, antes de ir a Emmanuel, ir a Santo Agostinho, porque Santo Agostinho faz assim conosco, para nós entendermos o que é a felicidade da prece. Esse daqui eu vou pedir a permissão para ler inteira, pequenininho. Vinde vós, que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos conceder todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. Ah, a prece! Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mais mistérios, pois eles vos desvendam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Marchai, marchai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estridentes dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura, tão rápida ela entra por todos os vossos poros, tão viva e refrescante é a fonte que se bebe orando. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam na alma de Jesus, que embora sob o peso do madeiro infamante, ele sabia que ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do seu Pai. Santo Agostinho. Essa é a felicidade que a prece nos proporciona. E, buscando Emmanuel, o título é Em Lugar da Prece, está no livro da Esperança, no capítulo 88. Pediste em oração a cura de doentes amados e a morte apagou-lhes as pupilas, regelando-te o coração. Solicitaste o afastamento da prova e o acidente ocorreu, esmagando-te as esperanças. Suplicaste a sustentação da moléstia e a doença chegou a infligir deformidade completa. Imploraste suprimentos materiais e a carência bate à porta. Mas, se não abandonares a prece, aliada ao exercício das boas obras, granjearás paciência e serenidade, entendendo, por fim, que a desencarnação foi socorro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis, que o desastre se constituiu em medida de emergência para evitar calamidades maiores, que a mutilação física é defesa da própria alma contra quedas morais de seu erguimento difícil e que as dificuldades de penúria são lições da vida, a fim de que a finança demasiada não se faça explosivo em tuas mãos. Da mesma forma, quando suplicamos perdão das próprias faltas, a eterna justiça, não bastam o pranto de compunção e a postura de reverência. Após o recolhimento dos compromissos que nos são debitados no livro do Espírito, continuamos tão aflitos e tão desditosos quanto antes. Contudo, se perseverarmos na prece, com o serviço das boas ações que nos atestam a corrigenda, a breve trecho
perceberemos que a lei nos restitui a tranquilidade e a libertação, com o ensejo de apagar as consequências de nossos erros, reintegrando-nos no respeito e na estima de todos aqueles que erigimos à condição de credores e adversários. Se guardas este ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece mesmo assim. Prossegue orando, fiel ao bem que te revele o Espírito renovado. A prece forma um campo do pensamento puro e toda construção respeitável começa na ideia nobre. Realmente, sem trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Não vale prometer sem cumprir. A oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Minhas irmãs, meus irmãos, um dos pontos mais sublimes da prece é que ela, aliada ao trabalho no bem, as boas obras, farão brilhar a luz que glorificam ao Pai que está nos céus, como Jesus revela no Sermão do Monte. As boas obras serão o refrigério, o silêncio e a atenção possíveis para nós diante do momento de prece, onde recorremos ao auxílio fraternal para podermos buscar as soluções das nossas situações difíceis. Confiemos em Jesus, mas acima de tudo, trabalhemos dentro do princípio do bem, para que Jesus possa nos ver como aqueles que, além de pedir, trabalhamos com Ele para a melhoria de nós mesmos, neste mundo que também é nosso, nos foi ofertado como casa-mãe, para que nos educássemos, transformando a Ele e transformando a nós mesmos. Não nos esqueçamos, a prece sempre nos aproxima do Pai. E o modo de sabermos ouvir as respostas é termos como base das nossas vidas o verdadeiro bem como orientação para os nossos passos. Eu agradeço imensamente a atenção de todos, que o Evangelho seja sempre a orientação do nosso caminhar no mundo e que Jesus nos traga muita